Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, olhando o macro o dólar, tá? Nós estamos ainda naquela região de acumulação. O dólar vem descendo desde final de dezembro ali. Ele vem caindo, né? Seu valor monetário. Que é a interferência, né, do governo, Banco Central. Vocês devem lembrar desses leilões que tiveram aí. Mas mesmo assim, a gente está numa região de acumulação ainda, tá? Então, tem um movimento de choque, a gente compra, os movimentos de venda a cada falha de topo. Então, a gente tem um movimento macro aqui que a gente segue monitorando. O gostoso dele seria, já que ele saiu já do canal, né, de baixa, ele não tá conseguindo voltar, ó, ele testa uma, duas, não consegue entrar de volta pro canal. Então, a ideia agora, eu acredito, é ele dar mais, depois dessa acumulação, ele estourar para um dos lados, tá? Então, no macro, a gente está monitorando. Agora, já no micro, a gente vai observando. Então, nós tínhamos ali uma região de, acho que era 7 pontos, né? Que eu tinha comentado dele descer na abertura para terminar de pagar a amplitude vendedora, caso ele fosse seguir, né? Pela regra das amplitudes, ele não pode abrir com muita com um gapzinho, né? Então, ele abre aqui, sobe primeiro, tenta pegar mais um pouco de liquidez e desce. Quando ele faz topo e nega, ó, aqui, ele já desce 16 do topo, que ele subiu, né, para descer. E aí entra do fundo do primeiro candle, aí os 8 pontos, tá? Então, ele termina de fechar aquela amplitude que ficou devendo aqui. Até eu tinha marcado aqui para vocês, falado, ó, vocês entrem aqui na venda, né? Marque um fundo, tá? Bom, na primeira venda ele só rompe, tá? Mas o que eu falei? Que tinha um monte de gente já esperando, né? Aqui embaixo para subir, porque o pessoal montou posição compradora no dólar no IFR ontem no final do dia. E o que eu falei para vocês? Que ele pagava aqui esses pontos, né, 7 pontos mais ou menos, fazia esse fundo e aqui ele fez a projeção de W, ó, que bonito. Nesse fundo ele trocaria a estrutura, ó, faria essa estrutura aqui para subir, né? Não pegou a minha estrutura, vamos de novo, ó. Aqui essa estrutura, tá vendo? Em W, aí ele volta para reteste, aqui vocês entram comprado, olha que lindo isso aqui. Tá? Deu essa compra às 9h30 da manhã. Essa compra aqui desse W, quando ela dá, e tava todo mundo apavorado porque o índice estava parado ainda, né, mini índice. Mas quando ele dá essa entrada aqui para compra, aí ele executa todos aqueles compradores do FR que estavam posicionados, porque ele sobe de reto, né, quase 35 pontos. Não obstante, essa região aqui que ele subiu, ó, a gente marca aqui e valida ela num topo triplo, tá? Ponto de venda certo, ponto de venda seco, order block. Olhando mais resumidamente, um M com reteste, ó, entra no reteste, tá? Aqui também ponto de venda, que o dólar respeita muito, tá? Topo duplo, topo triplo, fundo duplo, o dólar respeita muito isso. Beleza. Então, se leva comprado o alvo sempre o topo, sai da compra. Espera fazer a estrutura, espera validar, entra vendido. É óbvio que aí teria que olhar a curva de juros, mercado internacional, teria que olhar toda essa região por causa das petacs também que estavam descendo aqui e porque nós tínhamos amplitude vendedora que ele seguiu aqui, ó. Então, aqui ele continua na amplitude vendedora, ele aumenta um pouco ela, né? Depois ele faz a sua estrutura compradora, tá? Que eles fazem uma estrutura bem limpa aqui, compradora. Então,
até dá para ampliar do fundo aqui, ó. Ele faz essa estrutura compradora de quase 40 pontos. Só que quando ele vira para a estrutura vendedora, aí ele executa todas as vendas. E aí aqui termina a operação. Por quê? Porque a venda, quando ela é criada, ó, ela pega o fechamento do dia anterior para aqui, 69 pontos. Ele tenta replicar ela aqui. E ela é paga aqui, ó. Entenderam? De topo a fundo, ó. De topo a fundo. Então, quando ele toca nessa região, ele tá dizendo que ele vai assumir essa amplitude aqui, tá vendo? Que é a mesma coisa de eu pegar ela e deslocar pra cá, tá? É a mesma coisa. Depois que ele faz isso, ó, ele praticamente só estopou, né? Nessa região aqui, tá em região de acumulação também. Espelhamento, né? Tá? Até deixa eu olhar o IFR como é que tá. E aí, nessas horas eu gosto de avaliar bem as estruturas do IFR, venda. Aqui ele mostrando posição para compra, compra. Aqui ele já dando o call da venda antes, ó. Mercado subindo, ele desceu, então já deu a venda antes. Aqui lateralização, pico. Então ele tá dando bem certinho aqui as regiões, ó. Ou seja, preço, mercado bem lateral, né? Não fez nada extraordinário aqui. Aqui ele subiu. Aqui mostrou que não ia ganhar regiões, porque aqui ele subiu mais do que aqui e aqui não. Tá, emparelhou os topos, né? Não deu essa divergência. Na real, que desceu junto, subiu junto. Ou seja, mercado bem estranho, bem lateral, bem de acumulação pro dólar, ó. Nada extraordinário, respeitando os topos, ó. Respeitando regiões. Uma pressão um pouco maior de compra. Aqui o mercado subindo, aqui deu divergência. O mercado subiu, ele desceu, né? Um volume bem pequeno já aqui nessas regiões. Aí o mercado subindo, ele descendo, tá? Então aqui tem posições vendedoras, mas no final do dia ele faz ele alinha, né? Ele ganha essa região. Ou seja, ele busca, aqui tá tentando buscar a liquidez de tudo isso aqui, né? Ó, ele tá tentando buscar a liquidez de toda essa região. O que eu acho que ele deveria para conseguir, né? Aqui. Teria que subir um pouco mais, tá? Pode vir aqui ainda, ó. Para buscar essa liquidez dessa região. Aqui, pelo menos uns 5 pontos para cima, pode ser, tá? Mas ele ainda segue com uma divergência vendedora. Então, mesma coisa, o movimento que ele pode fazer seria abrir no preço, pega a liquidez de cima e desce, tá? Manipula para compra e vira a mão. Isso que ele faz, tá? Então, o dólar é isso. Tá numa região de lateralização do macro. Precisa perder regiões ou ganhar regiões. Então, assim, fez teste de mínima e rompeu. Agora lateralizou. Acumulação. A acumulação, ela tem dois sentidos. Ou ele vai romper para topos, né? Buscar essa região de pó e fazer outros testes. Ou ele vai romper para fundos, tá? Se a gente olhar, como eu falei, no nível macro, se eu colocar lá, mudar tipo de 1 minuto, eu passar por um gráfico de 15, olha só essa região de acumulação.
tá? Então tem que ter bastante leitura para não entrar errado. Tipo, não tem como você montar um swing trade aqui, uma position, não tem como. Porque você não tem certeza se ele vai explodir para cima ou para baixo nessa região, né? Então é bem complicado. Quando faz o choque do movimento, ó, que ele quebra estruturas, tenta buscar topos anteriores, que também, ó, que ele quebra, né? Que ele quebra bem. A gente sempre espera, às vezes, o choque para poder fazer uma entrada legal, né? Então, quando ele quebra uma estrutura anterior, ó, quebra um topo anterior e sobe tudo isso aqui, ó, aqui, ó. O pessoal monta estrutura vendida, tá? Quando faz esse movimento, tá? Por quê? Porque o macro é vendedor, então o position vem e se coloca nessas regiões. Ó, aqui, por exemplo, foi a última posição mais alta, né, da venda. Quem que tá lucrando mais tá aqui em cima. O comprador tá tentando subir para buscar essa liquidez, mas estopar, né, esse position, mas não sei se vai ter força, fôlego, né? Temos esse gap para fechar, acho que isso é importante lembrar, ó, esse gapzinho. Então pode ser que agora, próximo passo, embora esteja uma tendência de queda, e vamos observar, como eu falo, se ele abrir e buscar fundos, aí ele pode subir novamente, tá? Mas ele ainda tá com espaço para cair, porque ele já estourou fundo. Próximo alvo, deu fundo. Essa região. Ó, não é uma região muito longe, ó. 5,637. Ele pode fazer aqui um alinhamento, né? Como toda vez ele busca esses alinhamentos, ó. E dá aqui dessa região, aí sim fazer um novo choque para compra. Então, a gente ainda tá pensando em vendas no dólar, tá? A não ser que ele venha fazer, ó. O que a gente faz também, que é gostoso? Marcar a última pernada, ó. Pode vir testar 50%, se ele resolver já testar, fazer mais uma subida, né? A gente marca 50, a gente marca o 38, um pouquinho acima, né? A gente marca aqui, os 20, aliás, os 80 ele já fez. Aqui, 38. Ó, ele já fez os testes dos 80. Então, ele já fez a retração interessante aqui dessa região. Então, agora ele tem que seguir o movimento, tá? Tem tudo para ele seguir um movimento vendedor ainda. Mas como o mercado é soberano, eu sempre digo isso, ele pode vir buscar alinhar esses fundos, para depois subir de novo, fazer um choque. Aí ele vem para o teste de máximo e fecha gap. Então, assim, eu tô falando não num dia que pode acontecer amanhã, eu tô falando que isso é um movimento, ó, a curto prazo, sequência vendedora. A médio prazo, ali questão de 4, 5, 6 horas, talvez ele pense em subir para fazer o teste máximo e fechar gap. E isso pode levar dias também. Pode ser que aconteça ainda essa semana, esse movimento para cima, tá? Mas a gente tem que esperar o quê? Um alinhamento de fundos. Como ele já estourou fundos, ó, anteriores, ele já rompeu, a tendência dele é seguir. Porque ele tem esse alinhamento com esse cara aqui, ó. Tá? Então, esse é o movimento que a gente tem que olhar. Então, a gente tem que estar preparado para respiros nessas fibos. Se ele sobe, ele tem esses alvos. Ó, tem essa apoio. Aí, olhamos Favorite Gap. Tá? Olhar a estrutura que ele tá fazendo, sempre é importante. Então, se ele faz M's e retesta, como ele faz aqui, ó. Fundo, tá? Os retestes sempre são pontos bons de entrada. E o que é o reteste? Eu vou relembrar vocês, ó. Eu faço uma estrutura, por exemplo, compradora. Aí depois eu volto para testar essa cabeça de pivô, tá vendo? Isso aqui é a construção order block, né? Ó,
Aí sim, ele sobe mais ainda. Então, ele forma aquele movimento, né, comprador bonito, tá? Já no reteste da venda, ao contrário, eu vou ter o M, e depois eu volto para testar e seguir descendo, ó, tá? Então, é a mesma coisa, quando ele testa aqui, ele sobe, né? Ele tá fazendo o teste deste fundo aqui, tá? Então, esses são os retestes que vocês têm que ter. Então, tem que treinar o olho para enxergar a estrutura. Enxergando a estrutura e treinando os olhinhos, né? Que vocês precisam treinar seus olhinhos. Aí, nós entramos nos retestes. Quem não conseguiu enxergar, precisa repetir até enxergar esses pontos, tá? Então, é isso. Como a gente não tem domínio, né? A gente tem que olhar o que o mercado tá fazendo. Então, sempre olhem os fundos anteriores. O choque é um movimento contrário, né? Ele tem sempre order blocks colocados. Eu gosto muito de usar, é uma dessas páginas que eu tenho aqui de configuração. Eu tenho essa aqui que ela tem os favorite gaps, order blocks. Então, eu gosto muito de abrir ela também para fazer esses estudos, né? Esperar ela carregar. Então, assim, aqui nós estamos no 15 minutos. Então, a maior força foi vendedor e ele rompe fundo anterior, como eu falei. Depois ele anda de lado. Não tem muito o que fazer quando ele começa a andar de lado. Se a gente botar nos 5 minutos, por exemplo, mesma coisa. Eu ainda enxergo aquele gap para fechar, ó. E eu ainda tô em tendência de queda. Não enxergo uma estrutura compradora ainda nesse fundo, ó. Tá? É só lateralização. Aí vamos ver. E se a gente. Meu Deus, o profit tá muito ruim. Olha só. Ele não carrega. E se eu colocar para gráficos maiores? Ó, todos os pontos que ele buscar aqui de favorite gap são vendedores. Então, mesmo que ele suba, a tendência é ele descer para venda, né? Ah, que importante, ó. A gente tem além desse POI aqui, a gente tem outro aqui embaixo. Que já foi validado. Então, temos order blocks vendedores, favorite gap vendedores. Então, temos que olhar só isso. Tá bom, pessoal? Então, dólar, se subir, é preparando para descer, né? E lembrando que ele tem esse POI aqui em cima e gap para fechar. Outro ponto também que eu tenho que lembrar vocês é que ele pode vir testar, fazer teste máximos, aproveitando esse POI aqui, tá? Então, sempre olhe 50% dessa região, dessa última pernada, que ela é sempre uma boa referência para você se posicionar, tá bom? Então, dólar era isso. Todos os estudos aí de 60, 15 e 5 minutos, tá? No minuto, que é a nossa entrada, não muda muito. A gente sempre vai só aprimorando, tá? Os pós continuam aqui, a gente tem gap aqui em cima. A gente tem uma linha compradora aqui embaixo. Ó, essa linha compradora é a liquidez desse alimento, dessa onda maior. É isso. Então, ela tá bem mapeadinha aqui para vocês. Temos os pós. E temos esse gapzinho aqui para fechar, ó, tá? Então, eu vou colorir ele para não se perder. Tá, então dólar era isso.
Vamos ver essa semana. Como eu falei, vocês coloquem o fibo dessa última pernada aqui, ó, tá? E é sempre marque 50%, essas regiões. Se ele for fazer teste de máximo e fechar gap, ele vai ficar acima de 50%. Como ele já rompeu fundos, ele ainda tem tudo isso aqui para cair, ó. Até tocar aqui, ó. Nessa linha verde, ó. Tem tudo isso aqui para cair, ó. Tem esse espaço aqui, mais 37 pontos. Então, como a gente trabalha por amplitudes, o que a gente pode fazer? A gente pode buscar, marcar a última amplitude e ver se ele dá nessa aqui. Pela amplitude do dia, eu acho que dá. Até passa um pouco, né? Se ele seguir essa amplitude aqui que ele fez. Aqui, ó. De topo ao fundo. E deslocar ela pra cá. Até passa, tá vendo? Então, pode ser que ele esteja fazendo esse movimento aqui. Então, ele tem mais essa região para fechar. Tocar ou buscar a liquidez dela, né? Que como o dólar respeita, né? Fundos duplos e triplos. Aqui, ó. Tá? Pode ser que ele encerre aqui. Tá lateralizando para descer mais. É uma possibilidade. Então, ele manipula. Ele vai pegar a liquidez dessa acumulação. E depois ele cai mais um pouco, tá? Certinho, então. O dólar era isso. Agora vamos pro mini índice. Ibovespa. O mini índice com uma leve alta, né? Você vê que tem fundos aqui embaixo que ele já superou. Tem gaps, né? Claro, a gente tem alvos aqui embaixo, como tem alvos para cima. Então, o índice ele tá numa região interessante, ó, com bastante liquidez, tá? Esses pontos são as liquidezes que eu deixei. Temos também, além da liquidez, nós temos os pontos de poi, ó. Trabalhou bastante em cima de um deles até aqui, ó. Trabalhou bem reto aqui nele. Aqui ele fecha a onda, ó. Alinha os fundos. Ele tá tentando fazer teste máximas aqui. Ah, mas ele tá num canal, mas eu acho que já estourou esse canal. Ó. Não, ainda tá respeitando esse canal aqui, tá vendo? Ele ainda tá respeitando esse canal. Então, assim, ele tá voltando para fazer o choque, o fechamento, né, o alinhamento desse fundo, ó. Aqui, tá? Pode ter um alinhamento assim, inclinado. Agora ele tá no topo do canal. Então, ele tá fazendo um choque do movimento. A referência é sempre esse topo, tá? Ó, busquem esse topo como referência. Que o preço pode fazer. Opa, deixa eu sair daqui. Peraí. De novo. Mercado com gap de alta e trabalha para fechar esse gap. Ó, ele fecha o gap, montando, né, as ondas que precisava. Tá?
faz o canal ABC, faz onda 1, tal. Ok, estamos voando aqui, ó, iniciando onda 3. O que acontece? Embora seja uma onda 3, a gente tá nesse canal aqui, ó. Tá, a gente tá aqui, nessa região, fazendo teste exatamente do topo do canal. Então, o que acontece aqui? Existe uma possibilidade, ó, dele subir mais, tá? Existe essa possibilidade de subir mais. Por quê? Porque aqui eu já considero o último, no teste da mínima do canal, ó, um alinhamento, tá? Dos fundos. Aqui eu considero que ele fechou essa região aqui toda, tá vendo? O preço, que é um fractal maior de ondas, tá? Ele fez um fractal maior de ondas aqui. Agora sim, agora pode haver um rompimento. Então, agora a gente tem que considerar o quê? Que é a mesma coisa aqui. A gente tem que considerar o movimento de choque com o estudo desse topo aqui, ó. Tá, então esse topo aqui, ele é um alvo em potencial. Se ele não respeitar o canal, tá? Que daí eu considero que ele tá fazendo o quê? Um choque do movimento. Para buscar liquidez. Tá? Um alvo potencial aqui, tá? É um movimento. Então, o índice, ele tem toda essa estrutura estranha hoje, porque ele abriu bem atrasado, né? Deixa eu só tirar um pouco os estudos daqui, para vocês não ficarem, ó. Então, no dia 12 ele faz um pico e desce. Depois ele volta. A abertura dele hoje era para ele ter derretido muito mais. Era já ter descido muito mais. Porque a gente tinha a posição vendedora no FR ontem, no final do dia. Até eu comentei com vocês, acho. Dessa leitura, ó. Olha a divergência para venda e mercado em linha reta, ó. Então, teve traders, não sei se não teve algum problema aí. Se teve trades estopado, o que houve aí. Mas deve ter prejudicado muita gente essa trava do índice hoje. Olha, o mercado abre depois das 10, depois que abriu as ações, né? E tentou se movimentar. Faz até um M, ó, e não leva, né? Então, aqui ele deixa um POI bem interessante. Nessa região aqui. Mais um POI para nós. Esses POIs que o mercado deixa são pontos de teste, né? O preço sempre volta. Então, ele chegou aqui num ponto, ó. Tá testando 50% de alguma região. Tá em cima de um POI, o fechamento. Buscou liquidez stop. Então, ele pode descer até se ele quiser. Se ele respeitar o canal, ele vai descer. Se ele estourar, o alvo é essa linha azul, que é esse topo, tá? Então, nós temos esses dois alvos. Esse topo, se ele estoura o canal, e é condicionante. Por quê? Porque nós estamos em uma onda 3, tem que continuar o movimento. Se o movimento não foi prejudicado, né, com a situação de hoje. E se ele respeita o canal, ele mergulha aqui, tá? Ele pode fazer duas coisas também. Nada impede dele romper. Nada impede do mercado romper, né? Por exemplo, o canal aqui, ó. Pega esse POI, testa ele, troca a estrutura e depois mergulha. Faz um choque também. Por quê? Porque o mercado do índice, ele anda diferente do dólar. Não anda só por amplitude, né? Ele anda em ondas de impulsão bem desenhadas, né? E nunca é direcional, tá?
muito difícil, né, a gente pegar. E aí foi que deu essa alta aí depois de testar esses fundos, tá? Mas eu vou dizer, repito, né, existia uma expectativa desse índice descer bem mais aqui dessa região, tá? Só pegou liquidez e subiu. Foi um movimento bem estranho para o mercado que abriu a hora que abriu. IFR deu bastante divergência para venda. E na verdade ele estopou todo mundo, né? Porque ele vendia e subia. Então ele fez um movimento bem aleatório, bem ruim de operar. E a única operação boa que deu de entrada mesmo foi esse canalzinho. Que ele monta aqui, né? Com o alinhamento desses fundos, ó. E só. Também quanto a POC tem nessa região, né? Ó, outra coisa também que tem que olhar, qual foi a POC que ele deixou residual, né? E é uma POC residual, porque totalmente mercado aleatório. Vamos, Profit. Gente, como é ruim isso. A internet é boa, tá? Conectado, não tem nada ligado, só o computador. E não vai, ó. Era isso. Vamos lá. Cria uma POI aqui pra cima. Uma POC aqui pra cima. POC do dia 3 de junho. E é ruim, porque ele tá numa região que tem muita trava, muita POC, né? Isso ajuda também a dar um congestionamento no preço. E ele fez uma amplitude bem legal até. Ó. O ajuste ficou para a próxima abertura, VWAP tá acima. Então a gente tem que olhar isso aqui. Tendência dele descer. Então, buscando essa liquidez, se ele recusar a subida pelo recusa de canal, alvos que a gente tem nessa descida. Um alvo mais fácil e mais lógico. Ó, ele buscava o VWAP, né? Tem essa e tem um ajuste, tá? Aí ele alinha, se ele não quiser subir mais a onda 3, né? Não quer vir até essa POI, se ele alinhar até aqui, ó. Daí fazer um choque depois para compra. Então, a gente tem que observar onde ele frena, troca estrutura, faz um W. E a gente tem uma região compradora aqui embaixo, ó, respeitando esses toques anteriores. Então, mini índice é isso, tá? Não tem. A gente tá numa região, pessoal, e até peço compreensão de todos, que a gente não tem muitas amplitudes. Então, o mercado tá numa região de acumulação. O dólar também tá assim, né? Uma região macro mais de acumulação. Então, a gente tem que ter calma, tá? Eu acho que metade das operações não foram realizadas, com certeza, porque a abertura de mercado normalmente é uma
uma montagem de posição, né? E na verdade não tiveram essa oportunidade. E aí aconteceu tudo isso. Que bom que voltou, né? Que bom que voltou. Pelo menos temos essa confirmação. Tá, então o índice está com alvos todos para baixo aqui e bem testando no topo de um canal de queda, que é uma secundária da macro. Mas é isso aí, tá? Fechamento de onda 3, então é isso aí, tá bom? Faça as marcações. Claro, essas mais antigas vocês podem ir tirando, né? Usar essa ferramenta do TP Marcações que eu acho muito boa. E é isso, vamos ver os volumes, né? Agressão, volume, não é só a marcação. A marcação ela só vai dar uma inspiração para vocês, tá? No movimento. Tava com uma terciária de alta por ser uma onda 3. Mas como eu falei, estamos numa secundária de... Ó, respeitando esses topos, tá? Então, assim, onda 3, se ele romper esse canal, alvo, teste de máximas. Se ele segurar aqui e não subir mais, se der uma sequência, abre no lado do preço, pode descer. Então, presta atenção na estrutura que o mercado vai criar, porque eu tenho alvos aqui para baixo. Como eu falei, eu repito, a gente tem alvos nessa linha azul, nós temos alvos na VWAP e ajuste, aqui para baixo. Há uma necessidade dele fechar onda 3? Então eu sei que ele vai descer, eu sei que ele vai mergulhar. O problema é que eu não vou ficar tentando achar topo aqui. Então, por isso que eu tenho essas estruturas. Eu tenho um POI como referência, eu tenho a estrutura do canal que eu falei para vocês, né, que eu já estou em cima dela. Eu tenho linha azul, caso ele estoure para cima do canal. Então, eu tenho que ter todos esses pontos aqui de frenagem, ó. Alvo, 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 tá? Essas são as regiões. Posso marcar 80%, vai dar em cima desse POC do dia 26 de maio, tá? Vai dar assim, mais ou menos nessa região, ou dessa POC, né, desse POI. Então, se ele fizer teste máximos, tá? Pela onda 3. Se não, ele vai já fazer aqui embaixo mesmo, ó. Ele já vai fazer a queda aqui, tá? Há uma, como eu disse, uma intenção de vir buscar essa liquidez aqui de baixo. Tá, pode descer um pouco mais. Então, é isso que vocês têm que marcar. Eu sei que é ruim, às vezes, trabalhar com um gráfico tão marcado, mas é essencial para os estudos. Então, a gente não tem como dizer assim, ele vai subir ou ele vai descer. Não, mas a gente tem que dizer assim, se ele subir, eu monto a minha posição e eu tenho meus alvos. E se ele virar a mão para descer, eu sei que ele vai fazer um alinhamento de fundos e vai fechar onda 3. Então, é isso. O mercado do índice, ele é assim. Ele trabalha muito com ondas, né? Ó, se a gente for olhar o IFR dele, né? Aqui. Vamos tentar limpar o gráfico para a gente analisar o IFR. Então, ele deu bastante divergência para venda, como eu falei, né? Depois que ele faz esse topo, ó, e o mercado não cai, ó. Então, era para ele ter descido muito hoje até. Mas, enfim. Ó, se vocês olharem, os topos estão normos iguais, ó. Tá vendo? Praticamente, ó. Tá? Os topos todos alinhados. E o mercado subindo. Então, ele quer fazer essa curva de descida, tá vendo? Ele tá com bastante ordens vendedoras posicionadas. E ele quer fazer essa descida, ó, tá? Então, provavelmente há essa intenção. Então, o que a gente vai fazer? Eu não vou adivinhar topo, mas eu vou esperar. Se o mercado abre no preço, observar a estrutura que ele forma a partir de então, para subir junto um pouco, se for o caso, ou já para virar mão na venda, tá? Aí entra aquele outro gráfico lá
Onde é que eu tenho order block vendedor? Onde é que eu tenho FGV? Então, entra esse gráfico. Ó. Olha, como eu falei, onde é que a gente está? A gente está testando esse canal aqui, ó, de queda, né? Tá tendo também um fechamento de um fractal maior, tá? Alinhamento de fundos, ele já alinhou. Então, se ele romper aqui, vai testar essa região, que é aquela linha azul lá que eu botei para vocês. Se ele romper, depois ele volta para o preço. Então, há uma possível retorno aqui, tá? Tem bastante presença compradora, você vê um movimento não tão reto, né? Você vê um movimento mais angulado. Ó, essas curvas, né, que o mercado faz é a presença compradora. Então, vamos ver o que ele vai dar para nós. E vamos encerrar por aqui, que já ficou bem longo, né? Quando ele descer, ele vai descer até essa região aqui. 137,248. Alinhando aqui com esse último Favor Gap. E alinhando com essa linha. Então, existe possibilidade de descer até aqui mesmo, tá? Pensar que tem ajuste, tem outras regiões mais para baixo, ó. Bate no order block, troca a estrutura, retesta e vem. É uma possibilidade. Tem mais esse order block aqui, ó. 136.800. Então, ele vai vir raspando tudo isso aqui. É uma possibilidade. Vem numa praça só, no tiro só, não. Não, ele vem descendo que nem o índice. Olha como ele sobe e desce. É uma frequência, né? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer todas aquelas... Vai descer reto, tá? Ele vem fazendo isso aqui. Tirem da cabeça de vocês que o mercado anda reto. Não anda, gente. É compra e venda o tempo todo. Tem muitos robôs, NFT, tem um monte de coisa aqui que não é muito alta frequência, ó. Olha como é que é. Dá pra fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Ajuda swing, ou enfim, como vocês conhecem. Institucional entrando aqui, marretando, né? Mas aqui embaixo, olha a memória do mercado, olha aqui. Tem vocês viram, tem um monte de POC aqui, um monte de trava aqui nessa região, né? Não é uma região fácil de treinar. Então, tem gente que nem gosta de operar essas regiões assim. E que nem tá o índice do dólar, né? O pessoal espera chegar sempre bastante nas extremidades, aí fica longe disso aí. Topo e fundo. Que é mais difícil, né? Se acertar. Mas vocês topam uma, duas, três para acertar uma, não vale a pena. Então entrem sempre nas confirmações, tá bom, pessoal? Mini aula aí, praticamente. Que não era a intenção. Tá bom, beijos a todos, sucesso e bons trades.